Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 24. O preço da libertação. Mateus capítulo 6, versículo 24. Amém? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Versículo de número 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Podemos assentar abrindo comigo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Bom, hoje é o terceiro dia em que nós estamos nessa campanha. Eu estive pensando, e a direção inicial para vocês foi que vocês fizessem os 10 mandamentos da prosperidade, mas como algumas pessoas me procuraram e elas têm às vezes dificuldade de colocar no papel, ou até mesmo de entender a situação e colocar, então eu vou fazer os 10 mandamentos com alguns artigos que eu vejo que é importante, e aí no último dia da campanha eu vou entregar para você, levar para sua casa. Eu vou enquadrar o meu. Se você quiser colocar num quadro, vai ser bom para você. Então eu vou passar para você os 10 mandamentos desta campanha. Vai ficar mais fácil para cada um de vocês. Amém? Bom, eu quero começar a falar nesta palavra, meditar com você, sobre os planos de Deus para o seu povo. Deus sempre planeja o melhor para os seus. Sempre. Toda vez que Deus tem um plano, um projeto e um propósito, Ele esquematiza e planeja o melhor. Sempre. A única exigência é que aqueles que estão vinculados a este propósito sejam participantes ativos na questão da obediência. Conseguir aceitar a vontade de Deus como suprema e soberana. O povo de Deus estava há 430 anos cativos no Egito. E Deus ouviu o clamor e chegou o momento e a hora da libertação. Então vamos lá, Êxodo capítulo 3, versículo 7. O Senhor olha para Moisés, depois de se manifestar a ele numa sarça. Êxodo 3, 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Quando o povo de Deus sofre, Deus não é indiferente ao sofrimento. Deus nunca planejou o sofrimento para o ser humano. Deus nunca planejou que o homem sofresse. O sofrimento foi uma escolha indireta do ser humano, escolhendo contrariamente à vontade de Deus. Ou seja, quando o cristão ele vira as costas para a vontade de Deus, consequentemente ele está escolhendo o sofrimento. Então, como é que um cristão escolhe o sofrimento? Quando ele escolhe não obedecer a Deus. Então, quando existe a escolha de não obedecer a Deus, diretamente se está escolhendo o sofrimento. Então, a palavra do Senhor diz assim, que o plano de Deus, falando agora respectivamente desta campanha, não é que eu ou você, ou que qualquer um dos seus filhos sofra em qualquer âmbito, seja familiar, financeiro, seja emocional, seja espiritual. Não é o plano de Deus que nós soframos, de maneira alguma.
Mas o sofrimento é decorrente do quê? De consequência de escolhas que muitas vezes nós temos na nossa vida, ou indiretamente estando ligados a algumas pessoas que escolhem errado, indiretamente nós somos afligidos por conta disso. Diga, eu entendi. Versículo de número 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra, diz o Senhor, boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. O projeto de Deus, liberdade. Eu tenho visto e vou agir. Eu tenho visto, ouvido e vou agir. A importância do clamor. O Senhor diz, eu vi e ouvi. Quem sabe Deus está vendo situações árduas que você tem passado, só que Deus não está ouvindo nada. Suas orações, suas petições, seu despertar de madrugada, clamando, orando, colocando diante do Senhor. Você leu no versículo de número 7, que o Senhor diz, eu vi e ouvi o clamor do meu povo por meio da aflição que eles estão vivendo. Então, se você está sofrendo, Deus vê, mas você não clama. A necessidade da oração, do clamor, Jesus deixa isso muito claro, dizendo, pedi, batei, buscai. A necessidade da perseverança, da insistência, da colocação da sua necessidade diante de Deus. Não se cansar em orar, não se cansar em pedir. Agora, Satanás sabe a fragilidade dos cristãos na questão de desistência. Satanás tem conhecido alguns cristãos, seu desânimo, sua apatia, seu retroceder. Sua perseverança é de suma importância na resposta que Deus tem a dar a você. Você leu a palavra, o versículo 7 e 8. Eu vi e ouvi. Deus tem visto, mas o que Ele tem ouvido? Será que Ele tem ouvido o clamor? Será que Ele tem ouvido? Versículo 9. Eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Diga, Deus vê, mas Ele tem que ouvir. Para que Deus ouça, você tem que fazer o quê? Você tem que orar. Para que Deus ouça, você precisa orar. Você não pode medir dificuldades na oração. Você não pode permitir que Satanás coloque dificuldades para você na questão de bater, de pedir, de clamar. Bom, primeiro plano de Deus. Eu quero libertar meu povo, porque eu tenho visto e tenho ouvido o clamor do meu povo por conta dos exatores. Qual é o plano do Senhor? Primeiro plano, eu vou levá-los a uma boa terra. Tudo que Deus tem para mim é de bom. Tudo que Deus tem para você é bom. Deus nunca planeja nada ruim para nós. Deus olha para Israel e olha para a terra e vê a melhor terra que havia. Era de posse de gigantes. Os cananeus, perizeus, heveus, jebuseus. O Senhor diz, essa terra eu vou arrancar vocês e vou colocar o meu povo. Deus estava destituindo aquelas 7 nações para colocar o seu povo. Tudo que Deus planeja para mim e para você é o melhor. A palavra do Senhor diz assim, em Êxodo 3,17. Portanto eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do cananeu, do eteu, amorreu, perizeu, eveu, jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Você sabe por que a terra era conhecida como maná, leite e mel? Uma terra farta, abundante. Tudo que plantava se dava, crescia, terra totalmente fértil.
Era conhecida como uma terra que manava leite e mel. Agora, este era o plano de Deus para o povo: levá-los a uma terra abençoada, fazer com que eles habitassem numa terra abençoada. Isaías diz que a terra chora, planteia, murcha, e Satanás governa sobre essa terra. Mas nessa terra, Deus tem um lugar de bênção para você e para mim. Nessa terra, o nosso Deus é um Deus que separa partes desta terra para colocar nela o seu povo, para que o seu povo seja abençoado. Este é o Deus que nós servimos. É o Deus que vai adiante de cada um de nós, endireitando, quebrando, fazendo, despojando, para nos colocar. Este é o nosso Deus. Este era o plano de Deus para Israel. O que Israel havia feito? O que Israel havia feito? Israel havia se tornado nação, primogênito de Deus. E Deus havia planejado para Israel o melhor. Olhe para o seu irmão e diga: Deus tem o melhor para você. Será que eu e você, nós temos inclinação para o melhor? Essa é uma grande pergunta para que nós prossigamos. Infelizmente, existem algumas inclinações dentro do povo de Deus que é para o pior. Infelizmente. Ao invés de crer, eles optam por duvidar. Ao invés de continuar, eles optam por desistir. Ao invés de obedecer e pagar o preço pela obediência, eles optam pela própria opinião, pela própria conclusão dos fatos. E aí não tem como receber o melhor. O melhor de Deus, a gente canta, né? Uma canção aí. O melhor de Deus está por vir, depois da obediência. Só vamos receber o melhor de Deus com a chave da obediência. Somente a obediência abre o melhor de Deus. A obediência, obedecendo, nós receberemos o melhor de Deus. Aí a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor queria dar a eles uma boa terra. Primeiro projeto, liberdade. Segundo projeto, uma boa terra. Terceiro projeto, serem ricos. O Senhor diz assim: só que é o seguinte, eu não vou deixar com que o meu povo saia pobre do Egito, não. Eu quero que o meu povo saia rico do Egito. Eu quero que eles sejam abençoados, saiam ricos. O tesouro do Egito, eu vou despojar o Egito para poder abençoar o meu povo. Capítulo 3, versículo 21. E eu darei graça a este povo e aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Vocês serão livres, vocês irão para uma terra, melhor terra que há, e vocês sairão ricos. Diga glória a Deus. Versículo 22, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, de ouro, vestes, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Você consegue entender o plano de Deus? Perfeito. O Senhor os tira para serem livres, não irão mais sofrer as agruras do Egito. Segundo, o Senhor os levaria a uma viagem e os colocaria numa terra maravilhosa. Terceiro, eles sairiam ricos. Perfeito, projeto perfeito. O diabo olha todo o projeto de Deus para você, e ele vai fazer de tudo para você boicotar o projeto de Deus para a sua vida. Para você ficar cativo, para você não conseguir essa terra boa e larga, e para que você viva em dificuldade financeira. De que maneira ele consegue fazer isso? Muito simples. Satanás sabe que ele só pode trabalhar contra essa palavra. Ele não pode trabalhar sem o que está escrito. Não pode. E o que ele precisa fazer é fazer você ficar contra essa palavra. É isso que ele precisa fazer. Primeira obra de Deus, liberdade. Você é uma pessoa livre? Livre, totalmente livre. Eu comecei falando que quanto mais livre, mais abençoado você é. Quanto mais livre de preocupação, quanto mais livre de ansiedade, quanto mais livre de apego, mais abençoado você vai ser.
Quanto mais apegado, quanto mais inseguro, quanto mais amedrontado, mais cativo e mais sofrimento você vai ter na sua vida. Como é que inicia a prosperidade na vida de uma pessoa? Com confiança, com fé em Deus. O que acontece? Acontece que Satanás olha e vê: bom, o Senhor quer os fazer livres, eu os quero cativos. O Senhor quer levá-los à terra, e eu preciso retardar esse processo. Para quê? Para que por meio da aflição eles fiquem amargurados. O Senhor quer que eles se tornem ricos, e eu preciso reverter essa situação e fazer alguma coisa. Todo plano que Deus tem para você, Satanás tem um outro paralelo. Todo plano que Deus tem para você, Satanás tem outro paralelo. Eu vou dizer isso mais uma vez. Deus tem planos para você, Satanás tem outro paralelo. Agora a questão é: qual dos planos nós temos nos inclinado? Qual dos planos de Deus, quais? De Deus ou de Satanás que nós temos aberto? Então vamos lá. Primeiro, qual foi o projeto de Deus? Bom, eu vou fazê-los livres. Vamos lá comigo em Deuteronômio capítulo 4. A única maneira de uma nação ser livre é ela ter as suas regras, os seus estatutos e os seus juízos. Quando é que uma nação se torna nação? Quando essa nação, ela tem os seus juízos, ela tem os seus estatutos, então ela é presidida, ela é delegada, ela é governada por leis e estatutos. O que o diabo sabe? O que nós vamos fazer? O inferno disse: nós vemos este povo ganhando liberdade, se tornando nação e tendo estatuto. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que este povo não obedeça aos estatutos, não obedeça à palavra. Este é o objetivo. Satanás sabe que a sua liberdade depende da palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Se você não andar sobre a palavra, não absorver a palavra, o cativeiro é certo. Então o que ele precisa? Roubar a semente da palavra, parábola do semeador. Ele precisa causar confusão em você. Ele precisa fazer com que a palavra fique inutilizada por meio de sua opinião, por meio de confusão, por meio de arguições. E isso ele vai trabalhando para inutilizar a palavra. Vê só. Vamos ver Deuteronômio 4:1. Olha o que Moisés diz. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para que os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentereis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti. Porém vós, que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Versículo 7. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Versículo 6. Guardais e cumpris, porque isso vos será a vossa sabedoria, vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. O que faz uma nação livre é o cumprimento de seus estatutos, de suas regras e de suas ordenanças. O que faz uma alma livre é o cumprimento dos estatutos, da ordenança e da palavra. E Satanás sabe disso. Deus tinha liberdade para o povo. O que Satanás queria? Fazer com que o povo desobedecesse a palavra. Satanás conseguiu fazer com Israel? Conseguiu. Israel conseguiu desobedecer muitos mandamentos. Deus tem liberdade financeira para você.
A liberdade financeira começa dentro do seu coração. Um coração cativo é um bolso cativo. É uma vida financeira cativa. Sua vida emocional, ela visita a sua vida financeira. E eu quero dizer uma coisa para você. O que é uma liberdade financeira? É você não sofrer por causa do dinheiro. Deus não te chamou para você sofrer por causa de mamon. Uma palavra aramaica que significa dinheiro. Deus não te chamou. Deus chamou você para você ser livre. E essa liberdade você pudesse adorar, amar, servir a Deus, prosperar. Qual é o objetivo de Deus em prosperar você, senão que você abençoe pessoas que estão ao seu redor, pessoas que estão ao seu lado? Por que Deus te dá mais do que você precisa? Qual é a razão de Deus te dar mais do que você precisa? É de você se tornar avarento e perder sua alma? Não. É de você desenvolver a benevolência, a bondade, a benignidade. Este é o objetivo. O porquê que existem pessoas que não prosperam? Porque não conhecem o significado da palavra bondade. Não conhecem o significado da palavra beneficência, benignidade. Dá para contar nos dedos, nos seus 40 e 50 anos de vida, quais são as pessoas que eles ajudaram. Deus nos levantou e nos colocou na terra para que nós fôssemos bênçãos. E a sua liberdade financeira, ela depende de você cumprir a palavra, ser voluntário, ser fiel, ser bom de coração. Este é o objetivo de Deus em te abençoar. Existem pessoas que elas não conseguem aprender a semear nunca. Por isso que suas sementes serão contadas, sempre minguadas. É o que o Senhor diz em Ageu: o salário vem num saco e o saco é furado, vai tudo embora, não se sabe. Quanto mais se ganha, mais se gasta. Quanto mais se ganha, mais se deve. Por quê? Porque a liberdade financeira é você servir a Deus e não ao dinheiro. É você servir e amar a Deus e não ao dinheiro. Essa é a liberdade financeira. Deus quis libertar o povo das agruras, das aflições do Egito. Deus libertou. O diabo planejou cativá-los no Egito, no deserto, por meio da desobediência. E o diabo conseguiu. E aprisionou o povo durante 40 anos. Por levá-los ao pecado, por conduzi-los ao pecado. Um povo que era para ter entrado na terra prometida, rapidamente, demorou 40 anos trocando a geração. Um povo que foi boicotado pelo próprio desejo, pelo próprio coração. A pergunta é: aquilo que nos está escrito não nos serve de aviso, para alerta nosso? Se você não cumpre a palavra, a sua vida continuará cativa. E o cativeiro financeiro repercute na vida emocional, na saúde, no casamento. A área financeira, isso não é segredo para ninguém, ela repercute diretamente no relacionamento conjugal. Então, se Deus te chamou para a liberdade, é para você cumprir o estatuto, é para você cumprir o mandamento. O Senhor me manda semear, eu vou semear. O Senhor me ordena ser voluntário, eu vou ser voluntário. O Senhor me ordena ser fiel, eu vou ser fiel. Eu vou cumprir o mandamento. Este é o objetivo da liberdade. O Senhor queria levar o povo e fazê-lo nação, para que o povo tivesse estatuto, que saísse da boca de Deus, e que Deus pudesse, por meio da palavra, governar o seu povo. Sua vida não é governada pelo estado e circunstância do país, não, meu irmão. Sua vida é muito mais do que ser cidadão brasileiro num período de crise.
Você não é um cidadão brasileiro apenas, você é servo do Deus vivo, você serve ao Senhor, e agora é hora de você fazer prova. Quando a palavra do Senhor diz em Malaquias: e fazei prova de mim, não é para que o povo provasse a Deus, mas que Deus provasse para o povo. Na hora da crise, na hora da situação difícil, Deus visitaria os fiéis e os protegeria do mal. E eu, por causa de vós, repreenderei o devorador e abençoarei cada um de vocês. O povo que é fiel a Deus, que é temente ao Senhor, confia em Deus. Seja crise, seja ameaças, seja noticiários, seja o que for, a despensa dele está segura. E ele diz: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei a quem eu tenho servido. Você pode olhar e perguntar para os fiéis do aprisco: irmão, tá uma benção, continua abençoado da mesma. Por quê? Fidelidade. Cumprimento da palavra, obedece a palavra. O Senhor diz: e fazei prova de mim nisto. Ou seja, quando vocês estiverem precisando de um SOS, eu estarei ali guardando-os, preservando-os e protegendo-os do mal. E o Senhor queria fazê-los livres para que eles obedecessem a palavra. E o Senhor libertou a mim e a você pelo sangue de Cristo, para que Satanás não tenha meios de fazer com que não cumpramos a palavra. Se você disser: eu não posso cumprir a palavra, você está dizendo: Satanás está me cativando. Quando um cristão diz: eu não posso cumprir a palavra, eu não posso perdoar porque a minha mágoa é maior, ele está dizendo: Satanás está no governo de minhas emoções. Porque quando eu sou impedido como cristão, como filho de Deus, de honrar a palavra, de obedecer a palavra de Deus, é porque Satanás está presidindo a vida emocional e espiritual. Você foi livre para que você pudesse cumprir os estatutos. Você foi livre para que você pudesse cumprir a palavra. E não tem demônio, e não tem sentimento, e não tem barreira, e não tem dificuldade. Porque se houver qualquer tipo de dificuldade, isso é uma obra satânica, é uma obra maligna, como o próprio Moisés diz em Baal-Peor, onde Satanás os induziu a pecar com as prostitutas. Diga: o Senhor me libertou para que eu cumpra os estatutos. Então eu vou dizer uma coisa para você: se você não conseguir cumprir a palavra, isso é cativeiro, isso é maligno. A libertação do Senhor Jesus é para que você cumpra os estatutos e cumpra a palavra. Diga glória a Deus. Primeiro plano do Senhor: liberdade. Plano paralelo de Satanás: cativeiro, fazendo com que eles não obedeçam os estatutos. Segundo plano do Senhor: eu vou levá-los a uma terra maravilhosa, abençoada. Deuteronômio capítulo 8. Eu vou abençoar essa terra, abençoar a produtividade de vocês, e eu vou fazer coisas grandiosas na vida de vocês. O objetivo de Satanás: o que eu vou fazer? Ele pensou: quando Deus abençoar esse povo, quando Deus fazer com que este povo consiga enxergar a prosperidade, a bênção, o povo ficará quebrantado, ficará grato, o povo reconhecerá o Senhor e dará o melhor para o Senhor, e o povo vai adorar. E eu preciso fazer 3 coisas, ou 4 se eu puder. Versículo de Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides, de figueiras, de romeiras, de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro e cujos montes tu cavarás o cobre. Quando pois tiveres comido e fores fartos, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Um povo alegre? O diabo quer um povo alegre? Não. O diabo quer ver você triste, preocupado, de cabeça baixa.
É isso que o diabo quer. E para que ele consiga isso, ele precisa fazer algumas coisas. Versículo de número 10. Quando, pois, tiveres comido e fores fartos, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te de que não te esqueças do Senhor teu Deus. Primeira coisa, esquecer-se de Deus. Ter tempo para tudo no dia, menos para Deus. Isso é esquecer de Deus. Você tem tempo para comer, para tomar banho, para cuidar da sua casa. Você tem tempo para tudo. Para orar você não tem, para ler a Bíblia você não tem. Esquecer de Deus. Esse é o primeiro objetivo de Satanás quando você é abençoado. Segundo, deixando de guardar os seus mandamentos. O objetivo de Satanás é fazer você ir distanciando pouco a pouco da palavra do Senhor. Pouco a pouco. Continuando. Os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e seres fartos, versículo 12, e havendo edificado boas casas e habitando-as, estiverem aumentados os teus gados e os teus rebanhos, e te acrescentar a prata e o ouro, e te multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração. Soberba. Boas casas, ouro, prata, riqueza, gado, tudo aumentando, prosperidade, o coração ficar... O que é o coração elevado? Ensoberbecido. Se sentir meio que inatingível, poderoso, se sentir dono, se sentir proprietário, se sentir como se você tivesse alguma coisa. Na verdade você não tem nada. Deus é dono de tudo. Se eleve o teu coração, novamente, te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, escorpiões, de terra seca, em que não havia água, tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná. Quer dizer, o diabo quer que você esqueça do seu início, de como Deus te ajudou, de como Deus te guardou, de como Deus te livrou, como foi difícil o seu início. Você consegue lembrar como é que foi difícil o seu início? Pastor, ainda eu estou no início. Então não esquece não. Guarda bem isso aí para não esquecer. Por quê? Porque a gratidão depende dessa memória. Você tem que ter essa memória ativa. Lembra daquele primeiro carro? Lembra daquele carro que te deixava na mão? E você se continuava o teu caminho para a igreja a pé? Hoje você escolhe o dia que vem na igreja. Por quê? Porque tem muitas outras coisas a fazer. O que o diabo quer é que você se esqueça do seu princípio e você perca aquela chama, aquele fogo ardente por Deus, e que o seu conforto e suas bênçãos seja de tal maneira importante no seu coração que você não tenha mais necessidade de buscar, de clamar, de pedir ao Senhor por Ele. Por quê? Porque vocês já conseguiram o que é meu, diz o Senhor. Então o coração de vocês vão ficar elevado. Esse é o objetivo de Satanás. Que você se esqueça do seu princípio, do seu começo, e que o conforto e que a bênção tome espaço tal na sua vida, que você vai se afastando cada vez mais dos cultos, se afastando cada vez mais de Deus. Este é o objetivo de Satanás. Ele diz assim: lembra de como eu te guiei no deserto, sustentei com maná, versículo 16, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração, quinta proposta de Satanás: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. O objetivo de Satanás é você achar que você é o bom, que você sabe, que você é capaz, que você consegue, que você lutou, que você fez. Quanta gente lutou e não chegou no teu chinelo? Quanta gente melhor que você, mais sincera, mais hábil, mas não conseguiu. Por quê? Porque Deus quis te abençoar. A questão é Deus. A questão é Deus. O Senhor diz: Satanás vai trabalhar na vida de vocês, para vocês se esquecerem de mim, para que vocês se ensoberbeçam e digam no coração de vocês: eu fui forte, eu fui inteligente, eu lutei, eu sofri. Não colocando Deus e não reconhecendo Deus como o autor da bênção. Diga: Deus é o autor da minha bênção. Eu vou dizer uma coisa. Às vezes você diz assim, como diz o texto: fui eu, foi minha inteligência, foi meu senso
de oportunidade. Tem muita gente muito mais hábil do que você, que não conseguiu nem 10% do que você tem conseguido. Porque foi Deus, é Deus e continuará sendo Deus. O Senhor diz: eu vos libertarei. O diabo diz: mas eu farei com que vocês tropecem nos estatutos. O Senhor diz: eu vos levarei a uma terra abençoada. Satanás diz: e nesta terra eu vos farei esquecer-se de Deus, eu vos farei afastar-se da memória do seu início, daquilo que Deus fez. Eu vos farei ensoberbecer, eu vos farei acreditar que vocês é quem conseguiram. Aí o Senhor diz assim, versículo 18: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Diga assim comigo: é Deus quem me dá força. É Deus quem te dá força para chegar até aqui e que te dá força para continuar. Diga glória a Deus. Terceira proposta de Deus para Israel: vocês vão sair ricos. Primeira proposta, liberdade. Satanás diz: eu vou cativá-los por meio da desobediência. Segunda proposta: vou levá-los a uma terra abençoadíssima. Satanás diz: mas nesta terra eu vou fazê-los esquecer-se de Deus, ensoberbecer. Terceira proposta de Deus: vou fazê-los ricos. Vocês vão despojar os egípcios. Êxodo 32. Satanás diz: não tem importância, pode dar a eles riqueza, eu vou ensiná-los a fazer bezerros de ouro. Êxodo 32. Idolatria. Sabe o que Satanás, qual é o plano de Satanás com a riqueza que Deus tem te dado? Com a bênção que Deus tem te dado? Que você seja idólatra. Que seu carro seja mais importante do que tem que ser. Que sua casa seja mais importante do que tem que ser. Que sua família seja mais importante do que tem que ser. Que seu nome, sobrenome, salário, aposentadoria, dinheiro no banco e bens sejam mais importantes do que tenham que ser. O que é idolatria? É qualquer coisa que ultrapassa o valor determinado. Qualquer coisa, tá? Que você se apegue, que você faça maximizar o valor daquilo. Se dá um apego, se torna uma idolatria. Beleza é uma idolatria, por causa da vaidade. Existem pessoas que elas idolatram a própria beleza, são idólatras. Existem pessoas que idolatram o quê? Suas riquezas, são as coisas mais importantes que ela tem. Como o Senhor Jesus contando, aquele homem que teve uma colheita grandiosa: derrubarei os meus celeiros e vou construir outros, e vou amontoar, e vou dizer: minha alma, folgue e descanse, porque tens muitos bens. Louco, esta noite pedirão a sua alma, e o que tens, para quem vai ficar? O diabo quer fazer com que pessoas abençoadas se tornem loucas, colocando o coração naquilo que não é Deus, colocando o coração naquilo que é construtivo. Êxodo 32:1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, Moisés estava no monte, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Teu povo pecou, Moisés.
E aí foi quando Moisés destrói as tábuas, derrete o bezerro, dá para o povo morrer, beber. Aí Moisés diz: quem é que está comigo? É onde a tribo de Levi é evidenciada. A tribo de Levi se levanta e diz: nós vamos contigo. E então mata-se cada um seu irmão, morre 3.000 pessoas. Deus diz: vou sair do meio do povo, não quero saber, vou destruir todo mundo. Moisés intercede e diz: risca meu nome. O Senhor diz: não risco, porque só quem peca eu risco. Aí o Senhor diz: então eu não vou no meio. Aí vem aquela intercessão de Moisés até Moisés conseguir. Idolatria, afastamento de Deus. Primeiro plano de Deus, liberdade. Satanás, cativeiro, por meio da desobediência à palavra. Segundo plano de Deus, uma terra boa, maravilhosa, bênçãos, frutificação. Plano de Satanás paralelo, que você se ensoberbeça, se esqueça de Deus, coloque coisas em primeiro lugar. Terceiro plano de Deus, riqueza, bênção, que o Senhor te abençoe, que o Senhor aumente tudo aquilo que Ele tem te dado. Terceiro plano paralelo de Satanás, idolatria. João diz: filhinhos, abstenhai-vos dos ídolos. Eu quero perguntar uma coisa para você. Pergunta para o teu irmão: você é idólatra? Quando João diz: filhinhos, abstenhai-vos dos ídolos, ele estava falando aos crentes. Existem pessoas que o ídolo dele é o dom dele, é o talento dele. O ídolo dele é o carro dele, é os bens dele, é a família dele, é o nome dele e é o que ele pode. Idolatria. E ficarão de fora os idólatras. Todo idólatra não entrará no reino dos céus. Todo idólatra. Então você precisa estar atento e dizer: é só Deus na minha vida. O meu coração não tem apego com nada. Eu não tenho apego. Eu aprendi a amar com o amor que Deus tem me ensinado. Mas eu não conheço esse tipo de apego, de avareza, de idolatria. Você precisa lutar para isso, para não ter apego em família, para não ter apego em bens, para não ter apego à sua própria vida. Porque Jesus diz: quem quer seguir-me tem que aborrecer a própria vida, tem que negar a si mesmo. E a igreja, ela é cheia de idólatras, e você precisa combater a idolatria, e você precisa voltar-se contra a idolatria. Porque Satanás quer que você tropece num mandamento. Satanás quer que você se esqueça de Deus. E Satanás quer que você seja idólatra. Mas Deus quer que você seja livre e cumpra o mandamento. Deus quer que você coroe ao Senhor naquilo que Ele tem te dado. Não se esqueça dEle. E louve e seja grato. E pratique a palavra. E que você honre e obedeça a Deus com tudo que o Senhor tem te dado. Mas não acaba por aí. Existe uma quarta estratégia de Satanás, que é uma das mais que funcionam, que é a aflição e o sofrimento. Volte comigo em Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5. Moisés fala com o faraó. Olha para o seu irmão e diga assim: você trabalha demais? Não tem lugar para a família. Não tem lugar para o casamento. Não tem lugar para Deus. Não tem lugar para o sábado, para o descanso. Não tem. Você acha que realmente você abolindo, passando por cima, igual um trator, dos princípios de Deus, você vai realmente chegar a algum lugar? Não faça isso. Quantas pessoas arrependem-se daquilo que fez, deixando crianças pequenas, órfãos de mãe, por conta do trabalho, e se arrepende amargamente. Mulheres que trabalham fora,
para bancar troca de sofá, roupa e maquiagem. Isso é proibido. É proibido aos olhos do Senhor. A igreja, ela tem adquirido alguns princípios malignos e mundanos. O sofrimento e a opressão tem feito com que as pessoas não consigam crer na palavra. Pessoas que se matam para ter o pão de cada dia. Não, isso não existe. As pessoas se matam pela cobiça. Elas se destroem as suas famílias pela cobiça. Elas não têm tempo saudável junto, não conseguem reunir a família para tomar um café da manhã, para um almoço, para um passeio, nada. Quando chegam em casa, estão tão cansados que eles não aguentam nem conversar. E cada um vai dormir, porque de tão cansado que estão. Aí eu pergunto, onde é que está Deus? Onde é que está Deus numa família dessa? Por que será que eles, ao invés de trabalhar mais do que têm trabalhado, não oram mais, não busquem mais, não tenham mais tempo de qualidade junto? O tanto que ia amontoar em 4 anos, mesmo que demorar 6 anos, mas os filhos estão guardados e o casamento blindado, abençoado. Mas não, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Não tem qualidade de vida. Quando um olha para o outro, vê uma conta do SEMAI, uma conta de luz, e aí vai um brigando por causa de conta, por causa disso, daquilo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta você ganhar muito e perder sua família? A família é o seu bem mais precioso. Sua saúde. Tem gente que vai ficar doente e vai morrer cedo. Não porque Deus planejou a morte dela precoce, mas ela para viver 50, 60 anos com qualidade de vida. Vai viver 40, 40 e pouco. Por quê? Porque se matou, se destruiu. Esse é um dos objetivos de Satanás. Trabalho, 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 trabalho. Aí você diz, pastora, trabalhar é bom? É bom. Tudo que é demais é de sobra. Gentileza demais é abuso. Água demais dá embolia pulmonar. Tudo, até água que é bom, se for demais dá problema. Tudo tem que ser na dose exata. Sua família não pode ficar para trás. Deus muito menos deve estar em primeiro lugar. Mas é trabalho, 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 trabalho. E conquista uma coisa, não está contente. E conquista outra coisa, não está. Pastora, mas Deus não quer o meu progresso? Quer. Mas Deus quer ser aquele que progride você, e não seu descontentamento. Existem pessoas assim. Ela compra um carro, não dá 5 meses, ela já está descontente. E aí, tá, é bom você trocar de carro? Claro que é bom, só que você precisa ter gratidão. Não ficar andando para a rua e dizer, olha aquele, olha aquele, olha aquele. Quando Deus te abençoar, você vai e troca por um melhor. Não em gratidão, murmurando, esse carro é uma porcaria, mas há 5 meses atrás era o melhor. Agora você está dizendo que é uma porcaria? Está parecendo o povo no deserto, quando recebeu o maná, mel, maravilha, pão dos anjos. Daqui um pouco era esse pão desprezível. Como é que faz, irmãos? Não é o seu descontentamento, mas a sua gratidão. Deus quer vir a sua gratidão, o seu contentamento. E no contentamento e na gratidão, Deus vai te prosperando, Ele vai te abençoando. Mas você não pode ir para a sua cobiça. Existem 2 meios de prosperar: Deus e o diabo. Deus e a cobiça. A cobiça te leva para o inferno. E Deus, além de próspero na terra, você ganha o reino dos céus. O que é que você escolhe? Ei, meu irmão,
Como é que se prospera em Deus? Com ações de graça, com contentamento, com fidelidade, com praticidade na palavra, praticando a palavra. E o Senhor está dizendo uma coisa para você muito importante nesta noite. Qual é o lugar que a sua família tem tido? Qual é o lugar que a sua família tem tido? Só trabalho, 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 trabalho. E Satanás faz isso desde antemão. O casamento está indo de mal a pior. Só trabalho, 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 trabalho. Você pode ver pelos casaizinhos hoje que casam. Antigamente a gente casava, a gente era feliz. Não tinha casa, não tinha carro, não tinha nada, nem geladeira. A gente era feliz da vida. Conseguiu todo mundo junto, trabalhando os dois, conquistando. Hoje não. Hoje tem que ter tudo, só que não tem amor, não tem Deus, não tem companheirismo, não tem sacrifício. Fica aquele casamento débil, aquele casamento fraco. E assim vai. Não está muito longe não, é só olhar para os casaizinhos que estão casando hoje. Você vê a inversão de valores hoje. Você vê a situação hoje, como que o ser humano está. Como que os cristãos estão invertendo valores. Eles invertem valores na maior facilidade, sem nenhuma sombra na consciência. E os valores vão sendo alterados e alterados e alterados. E a cobiça, ela tem uma questão, ela não para de crescer. É igual sexo ilícito. É igual sexo de uma maneira indevida no casamento. Ele não para, ele vai indo, vai indo, vai indo. A cobiça é assim, ela vai igual uma gangrena. Ela vai indo, indo, indo e corrompendo tudo. A Bíblia diz assim em Êxodo capítulo 5, versículo 4. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as cargas. Versículo 6. Portanto deu ordem a Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como dificultando. Você sabia que quando Satanás vê você colocando o trabalho em primeiro lugar, ele vai dificultar teu trabalho? Ele pode, porque tem legalidade. Você colocou o trabalho em primeiro lugar. Ele pode. Quando tem legalidade, ele entra assolando. Põe o trabalho em primeiro lugar para você ver. Ele vai dizer: não vai te dar mais a palha, você vai ter que pegar a palha e fazer tijolo. Quando Satanás percebe que você coloca o trabalho em primeiro lugar, o dinheiro em primeiro lugar, e família e Deus vai vindo lá para trás, o que ele faz? Ele vai dificultar o seu trabalho na terra. Aí ele diz assim: não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. E os egípcios tinham os catadores de palha e davam as palhas, outros servos. E os israelitas faziam os tijolos. Agora não, os próprios israelitas iam pegar palha para fazer o tijolo. Aí ele diz assim, versículo 8: então é o seguinte, os tijolos não serão diminuídos. Eles terão que dar conta da mesma quantidade de tijolos. Imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis delas, porque eles estão ociosos. Por isso clamam dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Versículo 9, olha só: agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não. Qual o objetivo de Satanás em fazer você ficar preocupado com dinheiro, preocupado com finanças, trabalhando igual um louco? A hora que você olha para a palavra, você minou a sua fé por meio da aflição e do sofrimento. A alegria familiar, ela é deleite para a alma. Cultos é deleite para a alma. Convivência é deleite para a alma. Você está destruindo os deleites da sua alma que Deus tem te dado e minando a sua fé por meio de sobrecargas. E se Satanás olhar e vir você, trabalho, dinheiro, vai dificultar. Coisa que era para ir assim com o óleo do Espírito, assim ó, de vento em popa, vai de tempestade em tempestade. Por quê? Porque coloca o dinheiro em primeiro lugar, o trabalho em primeiro lugar. Primeiro Deus, depois a família, meu irmão. Não é o trabalho, não é o dinheiro,
E existem pessoas que colocam dinheiro em primeiro lugar. O relacionamento é baseado em finanças. Tudo é baseado em dinheiro. E Satanás olhou e disse assim: eu vou dificultar as coisas para vocês. Vocês terão que pegar a palha e terão dificuldade para isso. Aí o povo vem reclamando para Moisés. Versículo 19 do capítulo 5. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto dizia: nada diminuireis dos nossos tijolos da tarefa do dia no seu dia a dia. No dia a dia, Satanás complica a sua vida. Por quê? O coração não está em Deus. Primeiro lugar não é para Deus. Não se honra a família, não se respeita a família, não se tem tempo de qualidade com a família. Aí Satanás entra. O povo estava sofrendo. O que acontece? Começa a se revoltar. Começaram a se revoltar contra Moisés. Começa a vir amargura. Porque um crente, quando ele começa a sofrer financeiramente, ele começa a ficar amargurado. Ele começa a ficar revoltado. O casamento começa a ter briga, discussão, gente amarga, vivendo junto, vivendo crise. Aí o que acontece? Não conseguem crer na palavra, não conseguem encontrar solução. A situação financeira comprometeu o casamento. Por quê? Porque o casamento, a família não esteve em primeiro lugar. Quando o dinheiro estiver em primeiro lugar na sua vida, o primeiro lugar do dinheiro, das finanças, vai boicotar todas as áreas da sua vida. Saúde, família, vai destruir tudo. A inversão de valores. A inversão de valores traz destruição. A palavra do Senhor diz assim: que Deus lhes envia uma palavra de bênção. Capítulo 6, versículo 6. Só que eles não creem na palavra. Eles começaram a ficar duros pelo sofrimento. Diga: o sofrimento endurece. Existem pessoas que estão sofrendo financeiramente, endureceram e não conseguem crer na palavra. Versículo 6. Portanto dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. O Senhor lhes promete bênçãos. Vos livrarei da servidão, vos resgatarei com o braço estendido, com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo, serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a minha mão, jurando que a daria a Abraão, Isaque e Jacó, e vô-la darei por herança. Eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel. Olha agora esse término desse versículo. Mas eles não, por causa da dura servidão. O diabo faz você sofrer lá fora, com dificuldade, com embaraço financeiro, para que a hora que você venha para o culto, e você ouça a palavra, e ouça as promessas do Senhor, o seu coração está tão sofrido, está tão amargurado, que você não consegue ter fé para crer naquilo que Deus está falando. E consequência, se você não tem fé nas promessas de Deus, na palavra de Deus, não vai se cumprir. E de aflito, e de escravo, de amargurado, a revoltado e até desviado. Esse é o objetivo de Satanás. Trazer você sofrer, fazer você sofrer, trazer o sofrimento de tal maneira. Por quê? Porque você inverteu. É o trabalho em primeiro lugar, depois Deus. Chega em casa, está cansado demais para vir ao culto, e não vem no culto porque está cansado. E aí Satanás começa a afastar-se você, priorizando o trabalho, priorizando o dinheiro. Satanás entra de sola. E a família vai para o beleléu junto. Junto, é destruída junto. Por quê? Inversão de valores. 4 artimanhas de Satanás: tirar a sua liberdade, fazendo você pecar contra a palavra. Segundo, fazendo você ensoberbecer-se com aquilo que tem. Terceiro, fazer você ser um idólatra, apegar-se àquilo que Deus tinha te dado. E quarto, fazer você trabalhar tanto, fazer a sua vida lá fora ser tão difícil, que a hora que você ouve a palavra você não consegue crer. Agora a grande pergunta: ele tem conseguido? Essa é a grande pergunta. Você descobre as estratégias de Satanás. Agora depende de você a sua libertação. Mateus capítulo 6, versículo 24. Não precisa abrir.
Você leu esse versículo no começo. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de agradar a um e desagradar o outro. Ninguém pode servir Jesus e a Mamon. Ou você serve Jesus ou você serve o dinheiro. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você analise que valor tem tido na sua vida Deus, oração, culto, palavra. Analise se Satanás está conseguindo gradativamente os feitos dele na sua vida. Analise agora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Você ouviu a palavra do Senhor? Que Deus quer que você seja livre para obedecer a palavra. Se você não tem conseguido obedecer a palavra, existe cativeiro. Segundo, Deus quer te dar um lugar nesta terra abençoado. E Satanás quer que você se esqueça de Deus. Deus quer que você progrida. Satanás quer que você seja idólatra. Deus te dá o trabalho como bênção. Satanás quer transformá-lo em maldição. Eu quero que você olhe em nome de Jesus sinceramente para dentro do seu coração. E você vê no que é que você está errando. No que é que você está dando brecha. Você tem cumprido obediente à palavra do Senhor? Ou será que Satanás está impedindo você de obedecer? A palavra te manda ser fiel. Você não é fiel pela avareza e pela cobiça. A palavra te ordena a ser benevolente, bondoso, semeador. Satanás quer te aprisionar para que você não obedeça a palavra. Segunda estratégia de Satanás. O Senhor tem te dado uma boa situação. Satanás quer que você se esqueça de Deus, se afaste de Deus. Satanás quer que você coloque Deus em segundo plano e o conforto e o que o dinheiro pode comprar em primeiro plano. Terceira estratégia de Satanás. Deus tem te abençoado e Ele quer que você seja idólatra. Quarta estratégia de Satanás. Deus te deu o trabalho é para ser uma bênção. Mas Satanás quer que você trabalhe tanto, e que você seja tão aflito no seu trabalho, que quando você chega para ouvir a palavra de Deus, você não consegue receber a promessa. Você não consegue receber a palavra com fé, porque você está tão cansado, tão sobrecarregado, tão endurecido pelas aflições deste mundo, que a palavra de Deus não consegue penetrar. Existem 4 estratégias de Satanás, e você tem que pagar o preço da sua libertação. 4 estratégias de Satanás para você: desobedecer a palavra, fazer você se esquecer de Deus e colocar o conforto no primeiro lugar, você ser idólatra e judiar você lá fora. Judiar de você lá fora a tal ponto que você chegue na igreja, cochile, fique cansado, tenha sono, e aí você vai se afastando cada vez mais. Eu quero que você faça a oração agora. Faça uma oração pedindo perdão ao Senhor. Faça uma oração se redimindo diante do Senhor. Faça uma oração de alianças, que você não vai dar mais brecha a Satanás, em nome de Jesus Cristo. Que você vai obedecer a palavra e o mandado do Senhor. Que você não vai se esquecer de Deus, e que Deus estará no primeiro lugar na sua vida, e que se existe idolatria, você vai destruí-la agora, e o trabalho não será mais um veículo de maldição, mas de bênção. Você vai ser comedido no seu trabalho,
comedido. Você que quer bater metas, se esse negócio de bater metas está tirando a sua saúde, o seu sono e sendo o seu alvo principal, se tornou uma idolatria a você. Você tem que bater metas apenas trabalhando, confiando em Deus. Se você é idólatra, confesse agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo.